Boa noite. Eu gostaria de compartilhar um relato que ocorreu no ano de 1999. Me chamo Luan Menezes e tinha meus 18 anos na época do ocorrido. Sou natural do interior baiano Miguel Calmon. Sempre fui um rapaz trabalhador e sério. Trabalhava na feira junto com meu pai vendendo frutas. Mas Deus me mandou um emprego melhor na capital, como ajudante de marceneiro. E logo pude ajudar meus pais com mais recursos. E passava a semana trabalhando, e só no final de semana que voltava para casa. Um dia meu amigo Clayton, que foi o rapaz que me deu a oportunidade de ir trabalhar com ele, me chamou para acompanhá-la em uma festa de sua sobrinha. E eu aceitei, e assim que cheguei lá, logo bati os olhos em sua sobrinha, pois ela era uma mulher muito bonita. Mas logo, como diz um ditado popular, eu tirei o meu burro da chuva, pois uma moça linda daquela, imaginei que jamais queria alguém como eu. Mas tivemos a oportunidade de conversar e percebi que meu pensamento estava errado. E depois de um mês, digamos que nós estávamos ficando. Os seus pais eram as pessoas muito gentis, apesar de terem mais bens materiais do que qualquer um naquela época. Eles me viram com bons olhos, e assim seguiu. Continuei trabalhando na marcenaria e dias de quarta e sexta eu iria ver minha namorada, que se chamava Milena. Minha vida estava muito boa, estava ajudando meus pais e rodeado de pessoas boas. Só agradecia a Deus. Mas como dizem, felicidade de pobre dura pouco. Era uma sexta-feira quando Clayton decidiu não abrir a marcenaria, pois sua filha estava muito doente. E nesse mesmo dia, combinei com meu sogro que eu poderia almoçar lá, e quando estavam a 100 metros da casa de minha namorada, um homem mais ou menos da minha idade, que estava todo sujo, pulou do mato com um machado e rasgou meu peito, depois meu braço e minha coxa. Aquele homem parecia querer tirar minha vida, e lembrei que tinha uma faca que meu pai havia me dado, que era maior que minha mão. Quando puxei a faca, o estranho homem viu, e já ia se embrenhar no mato para fugir, e com toda a minha força enfiei a faca no seu ombro, e ela entrou até o cabo. Ele deu um grito de dor e tentou me acertar mais uma vez com o machado, fazendo um corte profundo em minha testa. Após fazer isso, ele se embrenhou no mato, e vi meus sogros e minha namorada vindo ao meu encontro, mas antes deles chegarem perto de mim, eu caí no chão, pois tinha perdido muito sangue. Minha sogra fez curativos em mim e eles me perguntaram se eu estava bem. Respondi que sim, mas não sabia o que o estranho homem queria. Ele não aparentava que iria me roubar e sim tirar minha vida. Eles se olharam estranho e percebi que eles sabiam quem era aquele homem. Quando o tio de Milena chegou, o Clayton, o meu patrão, assim que me viu daquele jeito, ficou louco, pois ele se sentia responsável por mim e era muito amigo de meu pai. Quando ele soube do que ocorreu, logo falou: "Aquele maldito." Perguntei se ele conhecia o homem que tentou contra minha vida, e assim ele contou. Há muito tempo ele já foi apaixonado pela Milena. Os pais daquele rapaz mexiam com magia negra, e lógico que o Fábio e a Gisele, os pais de Milena, não aceitaram. Além do mais, este rapaz pratica roubos, e após a moça não aceitar seu pedido de namoro e os pais dela também negar, ele jurou vingança à família e a qualquer um que se envolvesse com ela. Após o Clayton falar isso, eu fiquei louco de raiva, pois o maldito por um fio não tirava a minha vida. Meus pais souberam do que aconteceu comigo, pois notícia ruim se espalha rápido, e passei 2 semanas de cama, pois os cortes foram muito profundos. E depois de tudo, meu pai me deu um revólver calibre 38 e disse que eu só usasse no caso de vida ou morte, mas disse a meu pai que não precisava. Na verdade, eu odeio qualquer tipo de conflito, pois sou uma pessoa pacifista. Meu pai ainda insistiu, pois estava com um mau pressentimento, e só assim aceitei a arma dele, pois naquela época era normal você ter armas em casa. Na semana seguinte voltei a trabalhar normalmente. Perto da marcenaria tinha um bar onde Clayton gostava de beber, e eu o acompanhava até lá, mas diferente dele,
Eu não bebia, apenas lhe fazia companhia. Foi quando os homens começaram a falar sobre uma criatura que tentou atacar um motoqueiro nas estradas. Fiquei bem curioso com aquela história. Era uma criatura negra com aparência de cachorro. O meu pai me contou muito sobre lobisomem, mas tinha minhas dúvidas se realmente era um. Mas não gostaria de ver para crer. Por isso preferi me precaver e evitar sair à noite sozinho. Na semana que passou, recebi uma ótima notícia de minha namorada, pois o meu sogro deixou a gente fazer nossa casa no terreno ao lado da dele, que foi uma ótima notícia. E após isso, começamos a construção da casa. O meu pai ajudou, o meu sogro e o tio da minha namorada também, o meu patrão. Inclusive, foi ele que nos presenteou com as telhas da casa. E em 2 meses, ela já foi ganhando forma. Pois bem, era um dia de sábado e nós já estávamos colocando as telhas da casa. Foi quando eu desci a escada para tomar um copo d'água e que olho para frente, onde tinha um mato vasto e grande, que vejo o maldito que tentou contra minha vida há meses atrás. Meu sangue ferveu de ódio e peguei uma roçadeira e comecei a correr em sua direção. Mas ele correu e o pessoal veio atrás de mim e me perguntaram o que tinha acontecido. E falei que o maldito que tentou contra minha vida estava me observando. Todos ficaram preocupados, pois ele era perigoso. E pela primeira vez, senti um sentimento de tirar uma vida. E isso é um sentimento bastante perigoso. Passando-se 3 semanas desde que vi aquele maldito, eu e minha esposa já estávamos morando na casa. E era um dia de domingo, quando meu sogro decidiu fazer um churrasco para a gente almoçar. E sabe aquele sentimento de morte que a gente sente em nosso coração e que faz a gente sentir bastante medo? Pois é, eu estava inquieto e não toquei na comida naquele dia. Fábio, meu sogro, percebendo o meu comportamento, perguntou o seguinte: "O que está acontecendo, filho?" Era assim que ele me chamava, e eu, para não preocupar ninguém, disse que estava sem fome e com um pouco de dor de cabeça. E após o almoço, fomos para nossa casa, e o dia até que passou bem rápido. Por volta das 11 horas da noite, abri a janela que tinha uma grade, olhei e vi uma enorme lua amarela que deu destaque àquela noite. Milena, agora minha esposa, me chamava para dormir, mas inquieto eu estava. Fechei a janela e fui me deitar. Lembrei da arma que meu pai havia me dado e deixei perto da cama, em cima da cadeira onde o ventilador estava. Quando deu por volta das 3 horas da manhã, escutei passos pesados ao redor da casa. Meu coração acelerou na hora. Peguei a arma e fui de ponta de pé e sem fazer barulho até a porta. E quando olhei pela veneziana, vi o homem em frente à casa, mas ele tinha um rosto deformado e tinha garras enormes. E estava a uns 3 metros de onde eu estava. Notei que ele farejava o ar, como se soubesse que eu estava ali. Aquele então veio andando em direção à porta e senti pavor e medo. E foi aí que ele se chocou contra a porta. E eu saí bem rápido de lá e fiquei a uns 3 metros de distância. Foi quando minha esposa acordou e veio chorando em minha direção. E ela viu que eu estava com a arma em punho. Mandei ela se trancar no quarto, mas ela não me obedecia, e o pavor dela me deixou mais desesperado. Foi quando aquilo deu outra investida contra a porta, tão forte que ela veio ao chão. Eu estava diante daquela fera, uma criatura lendária, conhecida por lobisomem, que só ouvia em histórias, mas estava ali, bem na minha frente, e diferente do que ouvia em histórias, aquilo tinha muitos traços de gente, só que mais forte e muito mais alto. E vi aqueles olhos de raiva e amarelos como a lua. Aquilo estava com roupas humanas. Foi quando ele investiu para mim que eu dei 6 tiros naquele demônio. Descarreguei todo o revólver nele, que recuou e saiu correndo para fora. Eu vi aquela criatura tombar 2 vezes ao longe e minha esposa gritava apavorada de medo. Foi quando veio meu sogro e minha sogra desesperados.
e contei a eles que um lobisomem havia invadido a nossa casa. Eles logo acreditaram, pois viram o sangue no chão e a porta derrubada com marcas de garras. No dia seguinte, a notícia se espalhou, e isso desencadeou uma dúvida interessante, pois o homem chamado Sérgio, o mesmo que tentou contra minha vida, foi socorrido pela manhã com 4 tiros pelo corpo, sendo 2 tiros no peito, um no ombro e outro no pescoço. Não acredito que possa ser coincidência. Aquele bicho que me atacou, com certeza era o Sérgio. Estou vivo e posso agradecer a Deus por tudo, mas esse foi apenas o meu primeiro encontro com esse demônio. E aqueles que não acreditam, não posso julgar. Afinal, quem acreditaria que eu fiquei frente a frente com um lobisomem? Só reze para nunca se encontrar com essa fera sem estar preparado. Naquela noite eu estava, mas mesmo assim achava que iria morrer. E não desejo a ninguém o encontro com esse bicho, pois a experiência é assustadora.